Agora eu vou explicar a lição de casa. Então, nós vamos falar nesta lição de casa, vamos rever, né, com alguns exercícios para fixar as sílabas de C ou QU, E, I, O, U, ok? Então, vamos entender aqui o que está pedindo estas atividades. Deixa eu ampliar um pouco. Então, vejam. Retire de cada palavra a sílaba em destaque e escreva ao lado a nova palavra que se formou. Então, por exemplo, aqui eu tenho a palavra macaca, que está separada em sílabas. A palavra macaca, ela tem 3 sons, ó. Ma, primeiro som. Ca, segundo som. Ca, terceiro som. Ok? O que o exercício está pedindo? Para que a gente escreva a palavra novamente sem a sílaba destacada. Então, eu vou tirar esta sílaba, a última sílaba aqui, né, que é o K, de macaca, e vou escrever uma palavra aqui com as sílabas que sobrarem. Então, vai ser ca. Ok? Vou fazer mais uma para tirar dúvida. Vamos fazer aqui sapato. Então, sapato tem 3 sílabas, ou seja, 3 sons. Sa, pa, to. Ok? Como no exercício está pedindo para nós, para retirarmos a sílaba em destaque, e na palavra sapato, a sílaba em destaque é o sa, nós vamos tirar ela e vamos formar uma palavra com as sílabas que sobraram, que foi pato. Então, pato. E formamos a palavra pato. E assim você vai fazer com todas as outras palavras, ok? Bem facinho esse exercício, hein? Não dá nem para reclamar. Vamos lá. Vamos para o próximo. No exercício 2, veja, substitua a sílaba em destaque de cada palavra e forme outra. Na primeira palavra, nós temos vela. A sílaba em destaque é o vé. Tá vendo que está numa outra cor? É por isso que fala que está em destaque. Então, se eu tirar o vé, eu consigo formar outras palavras com lá. Quais palavras que eu posso formar? Então, vamos pensar aqui juntos. Eu posso formar... Só um instante. Eu posso formar com lá, eu posso formar cela, certo? Bela. Aqui eu estou dando... Eu estou te dando um exemplo, tá bom? Você vai substituir a sílaba em destaque e formar outra palavra. Então, por exemplo, você pode formar somente uma. Pode ser bela, ok? Pode ser bela, pode ser cela, pode ser vila, pode ser mula, tá bom? Entre várias outras. E com a palavra rolha? Se eu tirar o ro, qual palavra eu posso formar? Eu posso formar, por exemplo, folha. Mas além de folha, eu posso formar molha, bolha, tá bom? Várias outras. E a palavra farinha? Se eu tirar o fá, que é a sílaba em destaque, quais mais palavras posso formar com urinha? Então, eu vou pensar, eu posso formar a palavra marinha. Pode ser carinha, pode ser tirinha. Ok? E o que eu fiz aqui no primeiro exercício, na letra A, você vai fazer nos próximos. Então, você vai ter que pensar aí, tá? Por exemplo, a palavra canela. Se eu tirar o lá com cané, o que eu posso formar? Depois avenca, avém. Tirando o K, o que eu posso formar? Cascavel. Se eu tirar o véu, o que eu vou formar com casca? A mesma coisa com banana, tirando o na, vai ficar bana. Aí você vai ficar... Ah, não, tirando o na, você vai colocar uma outra sílaba aqui no meio. Por exemplo, aqui eu vou dar um exemplo, tá? Porque aqui é sílaba no meio. Então, aqui, banana. Eu posso formar... Banana, eu posso formar... bacana. Eu troquei o na em destaque por K. Tá bom? E cachecol?
Você pode formar outras, tá? Tô dando aqui um exemplo de palavras. Cachecol, tirando o che do cachecol, vou ficar com cachecol. O que eu posso colocar aqui no meio, no lugar do che? Eu posso colocar o caracol. Coloquei o ra no meio, ok? E caminho, eu posso formar, trocando mi por outra sílaba, posso formar carinho, tá bom? E aí você pode formar outras palavras aí que você queira, tá? Na atividade da página 47, o exercício 3, complete as palavras com C ou QU, tá? Lembrando que o C, para ter o som de K, ou né, do C, do K, que a gente falou em aula, e eu passei videoaula para vocês, vai ser o C com A, o C com O ou o C com U. E o Q ele só pode ser usado com E e com I, ok? Então, nas palavras já tem, por exemplo, aqui, ó, a palavra com E, já tem. O que eu vou colocar aqui? Se eu colocar a letra C, vamos ver como que vai ficar escrito? Vocês podem fazer nesse teste. Se eu colocar a letra C, vai ficar seijo. Alguém conhece essa palavra seijo? Eu não conheço. Então, porque o C com E vai ter o som de C e não o som do S. Lembra que nós falamos C? Agora, se for com K, para ter o som de K, eu tenho que usar o QU para ficar queijo, ok? Então, você vai ter que ir testando. Deixa eu escolher outra aqui, ó. Deixa eu arrumar aqui isso, que tá muito perto. Vamos lá, ó. Então, por exemplo, a palavra meiguice. Se eu colocar aqui no meiguice as letras Q, U, como que fica na hora que a gente lê? Todas as que vocês escreverem, leia para ver se ficou certa, tá? Certinha a palavra. Então, ó, meiguique. É isso que eu quero? Meiguique? Alguém conhece? Gente, se vocês nunca ouviram a palavra, mesmo que às vezes é uma palavra conhecida, mas vocês não ouviram, então, ou pode tirar dúvida com o papai, com a mamãe, pode até mandar um áudio para Pro, ou então escreva de novo. Então, por exemplo, meiguique não existe. Então, que eu vou usar aqui um C. Meiguice. Ok? Uma última palavra, eu vou usar aqui. Eu vou colocar aqui só para ver como vai ficar a letra C. Se eu deixar o C, vai ficar serido. Serido também está errado. Mas se eu colocar o QU, vai ficar querido, tá bom? Então, aqui vocês podem copiar aqui o que a Pro fez, que tá certinho, e vocês vão ter que ir fazendo o teste aí para saber se é C ou QU, ok? Na 4, ó, ouça o professor ler estas frases. Então, vou ler, ó. O galo come insetos. O lobo tem medo da cobra. O que você percebe de diferente entre a escrita e a leitura dessas frases? Então, prestem atenção. O galo come insetos. O lobo tem medo da cobra. O que nós temos que perceber aí são as diferenças que há entre a escrita e a pronúncia, certo? Então, vamos pensar nessas palavras que estão em destaque, que estão mais escuras, né? O galo come insetos. O lobo tem medo da cobra. Então, o que vocês vão colocar aí? Eu vou ajudar vocês a perceberem isso. Depois eu vou passar mais atividades para vocês perceberem essas diferenças entre leitura e escrita, tá bom? Então, por exemplo, o galo come insetos. A gente, quando fala, presta atenção, quando a gente não fala a vogal como ela é, por exemplo, para eu ler o som do O, do E, tudo certinho, eu vou ler assim, ó. O galo come insetos. Mas normalmente a gente fala assim, o galo come insetos. Então, o som, que vocês vão escrever o quê? O som das vogais. Vamos colocar primeiro da vogal. Da vogal O é igual a U. Então, a diferença que há entre o som e a escrita é essa.
que quando a gente escreve é com o, e quando a gente fala, nós falamos com o, tá bom? Só um instante, deixa eu só formular de novo a resposta. Então, nós vamos colocar assim, ó. A vogal, mais fácil para entender, tá bom? A vogal O não, vamos colocar, é pronunciada como se fosse U, ok? Então, galo, insetos, o lobo, medo. E a vogal E é pronunciada como se fosse I, na palavra come, né? A gente fala come, mas a gente escreve come, ok? Tá bom? Então, vocês escrevam isso daí na apostila. Agora, complete as palavras com I ou com E, tá bom? Então, aqui, ó, tem que prestar atenção, porque, às vezes, a gente fala, lê de um jeito, escreve de outro, e na hora de escrever, a gente acaba escrevendo como a gente fala. Então, a gente já sabe, por exemplo, que a palavra lobo não é com U, é com O, né? Lobo, certo? Então, vamos ver, ó. Ovelha. Eu vou ler todas as palavras e aí você vai prestar atenção na minha pronúncia e depois você vai preencher, ok? Ovelha, alegre, corrente, rubi, ilha, lanche, erva, bigode, papai, caqui, saci, contente, leite, neve, abacaxi, ok? Eu fui lendo coluna por coluna e fui passando o mouse aí. Se você tiver alguma dúvida, perder alguma coisa, volta um pouquinho aí o vídeo para você acompanhar. Agora você vai completar as palavras com U ou com O, ok? Urubu, bicudo, apito, urso, rosa, pipoca, peru, canguru, barco, amigo, barulho, caju, leito, ouro, cuco, tá bom? Então, essas são a lição de casa. Qualquer dúvida, deixa em branco, depois a Pro manda a correção, tá bom? Beijo!